Nós estamos vivendo dias fora do comum, vocês concordam comigo? Nós estamos vivendo dias fora do comum, eu nunca vi assim. São transformações ou coisas acontecendo no mundo inteiro, mas que passam pelo Brasil e batem a sua porta, né? E batem a sua porta como nunca. E para mim, por isso que eu estou chamando de sinais de alerta, eu creio, eu não tenho nenhuma dúvida sobre isso, que Deus está, o sinal é de alerta para você e para mim, os seus filhos. É Jesus chamando a sua atenção e a minha atenção para o que está por vir e como é que você e eu como filhos vamos viver. Então, diante dessas coisas, eu estava vendo em questão de minutos, eu vou chamar de minutos, mas para mim eu acho que não chegou um minuto, de o tempo fechar de um jeito em Londrina nesta semana, de escurecer tão rápido, né? Parece simples. E o que a gente teve chuvas, ventos, granizo, quedas de árvores, a ventania de um jeito, a gente estava aqui, eu estava na minha sala, imaginando a hora que os vidros iam cair sobre mim de tão forte, e o vento canalizando naquela direção, e estavam dizendo que a velocidade dele, a previsão era ser maior do que já era. Então aconteceram muitas coisas complicadas, e uma coisa que me vem à mente, que eu queria que você pensasse um pouquinho comigo nessa introdução é, não sei se você refletiu, por isso que eu estou chamando de sinais de alerta. Antes de você se perder, por quantos dias você acha que você ficaria sem água na sua casa, já que nós ficamos sem água e sem energia? Antes de você se perder espiritualmente, por quantos dias? Pare para pensar. Por quantos dias nós conseguiríamos ficar sem energia elétrica, se isso acontecesse? Algo tão catastrófico que nós tivéssemos que viver sem a água, sem a luz. Por quanto tempo, e se a coisa fosse mais grave ainda, por quanto tempo nós conseguiríamos, você e eu conseguiríamos, com os recursos, com as nossas posses, aguentar a crise, uma crise grave financeira no nosso país? Por quanto tempo você acha? E se os ventos e as chuvas passassem a ser mais fortes do que são, e como a gente vê em outros países, por exemplo, Estados Unidos, Japão e outros, e nós tivéssemos grandes desastres naturais, como você ficaria diante disto? Vou mais ainda, e se domingo que vem, com tanta angústia que você está no seu coração, aquilo que você tem mais medo, o seu candidato, por exemplo, não ganhar, não aconteceu o que você planejou, está esperando. Estou dizendo, nós precisamos aprender a ler os sinais dos tempos. Jesus já disse isso, olha, você quando vai chover, você olha e diz, vai chover, você vê o tempo se formando. E ele disse que nós precisávamos ser tão íntimos da palavra de Deus, a ponto de que quando nós começássemos a ver determinadas coisas que ele já escreveu, a gente começasse a entender, o tempo do fim está chegando, Jesus está pronto para vir, e a questão toda é como está a minha vida. A Bíblia chega a dizer que a natureza, veja só, a natureza geme, não é só eu e você, está dizendo o meio ambiente, está dizendo que ele também clama pela volta de Jesus, também o meio ambiente, a natureza está dizendo, Maranata, venha Senhor Jesus, clamando, não só você e eu. Você já parou para pensar nisto? E é isso que nós vemos. Então eu entendo assim que Deus está chamando a atenção dos seus filhos, e nós não podemos ignorar os sinais. Então minha palavra nessa manhã para você é o seguinte, entenda os sinais de alerta de Deus, e aguce a sua atenção, porque é isso que o texto disse. Satanás, o mundo, tem plano, você não pode ignorar isso, e diz que ele tem planos para a sua vida. Se você não tiver um plano de oração, se você não tiver um plano para a sua família, a Rosani estava falando comigo, Israel, vamos planejar rapidinho as nossas coisas, como você tem ensinado, porque se a gente não planejar, vão planejar para a gente, e esse é o grande problema, planejam tudo para nós. Satanás planejou, o mundo está todo montado para você e para mim, de tal forma que as coisas, as pressões vão acabar, ou vão minar a sua sensibilidade, tal qual um motorista que está dirigindo um carro com sono, e cansado, ou com a sua mente ocupada em outras coisas, e ele vai deixar de perceber coisas importantes. E esses alertas de Deus são para despertar você e eu, nos acordar, não é para reclamar, não é para desesperar, não é para nos escondermos, mas para nos alertar. Veja o versículo 34 e 35 e parte do 36. Vamos ler comigo agora que você tem lá? Vamos lá? Tenham cuidado para que os seus corações não fiquem carregados de libertinagem, bebedeira
e ansiedades da vida, e aquele dia vinha sobre vocês inesperadamente, porque ele virá sobre todos os que vivem na face de toda a terra. Virá sobre todos. E termina dizendo assim: estejam sempre atentos. O grande problema para mim é que você pode achar: pastor, eu não tenho problema com bebedice, libertinagem, eu não vivo assim a minha vida. Mas não é isso que está dizendo, é mais que isto. Ele está dizendo qualquer coisa que seja atraente para você, que sejam coisas que mexem com você, que envolvem você. Ele diz: o mundo vai fazer e Satanás vai fazer de tudo para te envolver de tal forma que você perca essa sensibilidade. Essas muitas coisas, está dizendo o texto, que elas podem afetar a sua vida espiritual, o seu relacionamento com Deus. E diz assim: se você e eu não abrirmos os olhos, você e eu vamos viver uma vida distraída e não vamos perceber o perigo chegar. Essa é a grande questão. Hoje lançaram um carro, eu não vou falar a empresa, né, mas é de uma empresa que eu gosto. Acabaram de lançar um carro que agora ele tem um sensor que ele consegue medir a distância do carro da frente. Se ele perceber que você que você está distraído, ou que aconteceu algo com você, esse sensor automaticamente vai avisar o sistema de computador de bordo ali, e ele vai frear automaticamente para te proteger de não bater. Eu vejo que é isto, mas por quê? Por causa de desavisados. E qual é esse sensor para mim e você? Primeiro é a presença do Espírito de Deus em nós. Amém, irmãos? Nós não precisamos viver com medo. E eu não estou falando a mensagem do medo, estou falando a mensagem da esperança, da preparação. Mas ele diz assim: nós não podemos deixar esses sensores espirituais contaminados e viver a nossa vida distraído e não perceber o perigo. Cuidem. E ele citou 3 coisas aqui que eu deixei em amarelo para você. Ele fala: tenha cuidado. Depois ele diz: espere imprevistos virão, e se eu não tiver cuidado eu não vou perceber. Cuidado com isso. Ele diz: viva sempre em alerta. Nesse versículo ele fez questão de dizer isso, dando ênfase dessa forma. Então eu e você não podemos ignorar os sinais dos tempos. Nós tivemos ventos fortes, chuvas, como eu citei, nessa semana. Nós tivemos coisas acontecendo no Brasil para todo lado, você tem acompanhado. Eu acho que nós nunca ficamos tão conectados e sabendo tudo o que está acontecendo. Já não é mais pela mídia escrita e nem televisiva, agora é pelo aquilo que você tem nas suas mãos. Imediatamente, ninguém nem interpreta mais as coisas para você, nem precisa. Imediatamente você recebe o que está acontecendo, você mesmo pode ver. Então você viu muitas coisas acontecendo e no mundo. Então mas eu quero dizer para você, além dos problemas com a chuva, a falta de água, a falta de energia elétrica, crise econômica que eu citei, a minha outra pergunta a você, e deve nos alertar, é: por quanto tempo a nossa fé suportaria se nós começássemos a ser perseguidos e perder tudo que nós temos, tudo que você construiu até aqui, e começarmos a ser jogados em prisão? Pastor Melvin pediu que eu assistisse, falou que assistiu e disse que era bom demais assistir o filme de Paulo. Alguns de vocês foram assistir. Muito, muito fiel, eu gostei demais do que vi. Não fui lá assistir, assisti da minha casa. E uma das coisas que me chamou a atenção é que muitos de nós estamos preocupados porque o Estado, né, o medo é que o que pode acontecer lá em cima, e que as pessoas comecem a perseguir, como a gente tem tido, e muitas coisas comecem a acontecer com a igreja, e a gente vai perdendo a liberdade, e tem gente falando de perder outras coisas mais. Mas a minha pergunta é: se nós chegássemos a esse ponto, quanto você e eu poderíamos ser apertados até que nós disséssemos: chega, não dá mais? Quando você vê Lucas lá preso, ele sabia que no outro dia, ele estava num dia anterior, no outro dia todos iriam, ou eles iam para o Coliseu, ou viravam tochas humanas. As ruas cheias de cristãos, como lanternas acesas para todo mundo passar, sendo queimados para ver. Quem não ia para lá ia ser jogado para os leões. Imagina, irmãos, parece que vamos trazer para cá? Você imaginou se está nos nossos dias? Tem que entrar eu, Rosani, o Micael, a Marielle, Sofia, nós vamos entrar e tentar nos abraçar e esperar o leão vir nos comer. A gente sofre por ver uma criança sofrer. Ontem de madrugada ela passou mal, foi para o hospital, eu estava lá do outro lado orando, mas como é duro ficar lá do outro lado, sem poder fazer. Agora imagina, num lugar, numa arena, a única palavra é essa: queridos, vai passar rápido, já já a gente se encontra. Essa é a coisa, já já nos encontramos na presença de Deus.
A minha pergunta é até onde a nossa fé iria? Como está a sua fé, a minha fé, o nosso comprometimento com Deus? Então, o alerta de Deus é um acordar de Deus do nosso sono espiritual. Estar dentro de igrejas que nós precisamos mesmo, e cada vez que o tempo passa, nós precisamos estar em grupos, igrejas e cuidando uns dos outros, mas não escondidos. É estar na intimidade, vivendo uma vida comprometida com Deus, de tal forma que a gente possa vencer essas coisas. Se você acha que nós estamos vivendo tempos difíceis, eu tenho muitas pessoas, tenho encontrado as pessoas e eles estão apavoradas, com tantos boatos que recebem todos os dias, que eles estão chamando de fake news, né, que são notícias falsas. Tem muita gente que não sabe o que é verdadeiro ou não, e muita coisa é verdadeira, muita coisa é falsa, mas o medo de pessoas dizendo, nossa, vamos perder, não, vamos ter que dividir a nossa casa, não ter que deixar trazer gente para morar com a gente, obrigado. Outros dizendo, vão tirar nossas propriedades, nossa liberdade, o nosso emprego, o nosso salário, vão tornar o nosso país como um determinado país. Então, as pessoas começaram a me perguntar, e daí, pastor, o que a gente faz? Eu falei, a gente confia em Deus, amém, irmãos? A gente confia em Deus, Ele é acima de tudo. Olha o que os versículos antes desses que eu li para você agora dizem, que foi o pano de fundo para aquilo, é o próprio Jesus dizendo. Quando ele diz para tomar cuidado, o que ele tinha dito antes, ela foi assim, de 23 até o 26, ele diz assim, como serão terríveis aqueles dias para as grávidas, para as que estiverem amamentando, haverá grande aflição na terra, e ira contra este povo, a ira de Deus. Cairão pela espada, serão levados como prisioneiros para todas as nações, ele diz, Jerusalém será pisada pelos gentios, até que os tempos deles se cumpram. E diz mais, tem gente com medo de sinais, de uma pequena sombra, porque houve um escurecimento do sol um dia, um pouco e tal, que não é bem isso, escurecimento do sol, né, que você sabe, haverá sinais no sol, na lua, nas estrelas, na terra, ele diz, as nações se verão em angústia e perplexidade, está dizendo os homens, os presidentes, os reis, não importa quem, com toda essa sua sabedoria, não conseguirão evitar isto, um grande caos, e diz, perplexidade, comprimido, agitação do mar, a gente só ouviu um barulhinho de vento e já fica apavorado o que vai acontecer com as janelas das casas, e diz, os homens desmaiarão de terror, apreensivos com o que estará sobrevindo ao mundo, e os poderes celestes serão abalados. Não é somente a árvore que vai cair, está dizendo que os céus serão abalados, e a coisa é grave. É isso que está dizendo, e o texto diz assim, virá sobre todos, ninguém está livre disso. Com essas coisas, Deus está chamando a sua atenção e a minha. Ele diz assim, dias terríveis virão, haverá angústia, sinais no sol, lua, estrelas, as pessoas vão ficar apavoradas, né? Como eu disse, eu fiquei aí preocupado com o vento canalizando, imagina um barulho tão grande, parecendo que tudo vai ser levado, como o barulho de um mar tão bravo, muitas pessoas assustadas. Deus está dizendo para você, meu filho, acorde, minha filha, acorde do seu sono, abra os seus olhos, você e eu devíamos tirar lições de tudo isso que está acontecendo, para a gente não viver de qualquer maneira, não viver sem cuidado, mas para a gente se preparar para o imprevisto e viver sempre em alerta. Por isso que eu disse, até quanto você suporta, quanto você e eu temos guardado aqui na nossa fé, né? Quanto que nós temos preparado o nosso coração e a nossa vida, como é que nós andamos com Deus para enfrentar as situações. Então a lição aqui é, nesse primeiro ponto, não se deixe enganar, o fim está próximo. Nós oramos a Deus, servimos a Deus, trabalhamos para o melhor, mas a palavra de Deus aqui não é para você ter medo, é disso, para você rever a sua vida, para você e eu revermos os valores. Qual é o perigo aqui? Perigo que pela falta de atenção, você e eu deixamos passar coisas tão importantes diante de nós, e nós deixamos escapar das nossas mãos. Nossa vida com Deus, nossa família, coisas que vale realmente a pena, nossa espiritualidade, nossa vida de testemunho, o perigo que eu e você temos de sobrecarregar com aquelas coisas que na verdade são secundárias e não vale a pena o tempo todo. Como isso? Você fala assim, mas eu não estou com coisas secundárias. Veja quanto tempo nós já gastamos com esses celulares já. E a gente dizia que não tinha tempo para os filhos, que corria demais, trabalhava demais, e nós passamos. Já é a primeira coisa que nós pegamos, mas antes de Deus, antes de qualquer coisa, antes da família.
O perigo que você tem de se envolver com coisas que vão gradativamente afastando você de Deus e parecem coisas boas, normais, e você se afasta de Deus. Esse é o perigo. Então, a palavra que quando eu olho essas 3 coisas que ele citou no texto é: redobre a sua atenção, abra os seus olhos, não ignore o que está acontecendo, não reclame do que está acontecendo. Deus está tentando chamar a sua atenção. Deus quer falar com você a todo instante, de todas as formas, com todas as situações. Por isso você precisa abrir os olhos. Eu peço ao Senhor Jesus que essas coisas, ao invés de fecharem você, assustarem você, dê a você uma sensibilidade tão grande para a voz de Deus, que na verdade você aproxime-se mais de Deus, ame mais a Deus, dependa mais de Deus e ande mais com Deus. Amém? Eu não estou falando para você ter medo. Isso aqui é aquela conversa que eu quero ter com você, que é aquela que a gente faz. Filho, põe o cinto. Pai, mas pôr o cinto o quê? Por que você quer que eu ponha o cinto? Você acha que eu vou morrer? Não, não estou preocupado com isso. Estou preocupado com segurança, que você vá bem, que você chegue bem. Eu não estou achando que você vai, só quero que você cuide-se. É essa a ideia. Vamos botar o nosso cinto de segurança no poder de Jesus através da sua palavra. Amém? Eu quero que você entenda os sinais de alerta para que você não só faça de aguçar a sua atenção, mas que você busque a presença de Deus. Vamos falar juntos? Busque. O primeiro eu faço o quê? Aguce a sua atenção. Tem que cuidar. E agora, busque a presença de Deus. Os versículos que nós vimos até agora falam de coisas da vida que pode sobrecarregar a sua vida. E a ideia é que pode afetar o seu reflexo espiritual, né? E pode comprometer a sua relação com Deus. Por isso, aguce a sua atenção. Por isso, o versículo 34 e 36, eles se completam dizendo assim, olha o 36, diz assim, leia comigo: estejam sempre atentos e... Você fica atento, e enquanto está atento, prestando atenção em tudo, você ora. E é interessante que o versículo 37... terminou essa sequência de texto aqui dizendo exatamente, diz que Jesus passava o dia ensinando no templo, e ao entardecer, o que ele ia fazer? Passar a noite no monte, ele ia dormir no monte, certo? É um monte de oração. O Espírito Santo nos ensina através desse médico que é o Dr. Lucas, e eu quero que você fale essa frase comigo, que nós precisamos, vamos falar juntos, viver uma vida de olhos abertos na terra, e coração conectados no céu. Quando ele diz aguce a sua atenção, fique de olhos abertos, tenha sensibilidade para as coisas, e a tendência nossa é cada vez nós estamos parando de perceber tudo. Nós paramos de perceber nossos filhos, nós paramos de perceber a nossa esposa. Eu estou adiantando minhas férias, quero gastar mais tempo ainda com a minha esposa, e eu tenho feito muito esse exercício. Falei, querida, eu sei que a minha mente está o tempo todo envolvida com tantas coisas, você conhece, você sabe quem eu sou, mas nunca permita que eu converse com você de qualquer maneira, que você olhe para você como se eu estivesse olhando para uma paisagem. Aquilo que você falar é importante demais, por favor, chame a minha atenção se eu não prestar, se eu não perceber isto, porque eu quero conversar com você inteiramente e não de outra forma. E o que Deus está dizendo é que muitas vezes é isto, que nós estamos olhando para a vida, para as coisas importantes como uma paisagem só, algo que já não mexe mais com a gente, que não afeta a gente. E isso que ele está dizendo, acorde, olhe. Mas ele diz as duas coisas: abra os olhos, mas além de abrir os olhos para a terra, ele diz, viva com seu coração conectado com os céus. Amém, irmãos? Você pode dizer assim, a realidade aqui é complicada demais, a realidade é difícil demais, isso é olhos abertos, eu estou com medo, eu estou preocupado. Ele falou, mas o meu coração conectado com Deus me dá esperança. O meu coração conectado com Deus me fortalece. O meu coração conectado com Deus me faz ver isso de outra forma. O meu coração conectado com Deus garante que Ele está comigo nessas situações. Aleluia. Eu louvo a Deus por isso, por essa verdade. Nós precisamos aprender aqui, ou reaprender, a viver na presença de Deus através da oração. É isso que Ele está dizendo. Eu digo aprender ou reaprender. Por quê? Quem sabe você já foi alguém de oração. Eu disse já num testemunho que eu nasci, eu vivi numa igreja, na minha infância, que eles tinham um culto de oração. O culto era só de oração. Um culto só de oração
interessa para quem é adulto, né? Para quem entende o que está fazendo. Mas um culto só de oração para as crianças, ouvindo aquele povo orar, e uma criancinha, o que eu mais fazia era dormir no banco, eu ia tentando encontrar lugar, até me esconder e conseguir dormir, e até um dia meu pai acabou me esquecendo na igreja, né? Bom lugar para esquecer, né? Ainda bem que ele lembrou logo, né? Porque com a luz apagada no escuro, imagina o desespero que eu passei e que eu ia enfrentar. Mas eu vi esses irmãos orarem como eles eram fervorosos. Mas uma coisa que me chama a atenção é que você não pode depender da igreja para orar. Jesus começou o seu ministério com 40 dias e 40 noites de oração e jejum. Só tomou água. Ele não começou o seu ministério. Ele não escolheu as pessoas. Ele não escolheu os seus discípulos sem o Filho de Deus, sem passar 40 dias em oração. Jesus parou muitas vezes o seu ministério, como aqui está dizendo, e para separar e passar tempo de oração. Ele parou as coisas que estava fazendo, importantes demais, porque ele precisava gastar tempo de oração. Isso ele deixou os discípulos algumas vezes. Outras vezes ele dispensou multidões. Quantas pessoas hoje querem o maior número de pessoas ouvindo, o maior número de pessoas perto, e Jesus, e multidões, era um grande número de pessoas seguindo. Ele diz, olha, agora chega, vocês vão, porque eu tenho que sair. Jesus saía, ia para a presença do Pai, porque ele precisava passar esse tempo com o Pai, o Filho de Deus com o Pai, que tudo vem em secreto. A vida de Jesus era repleta de oração, que veja só, quando o filho vê certas coisas na sua vida, eu vejo a Sofia quando chega em casa, ela fala, eu quero trabalhar. Então algumas vezes nós temos que parar a nossa brincadeira com ela na sala, para ir trabalhar. Sabe o que é trabalhar? É ir para o meu escritório lá em casa, dar o mouse para ela, já está chegando um da cor dela que ela gosta, o mouse para ela pegar um pouco e ficar digitando no meu computador, eu quero ir trabalhar. Por que isto? Porque ela vê o seu pai e sua mãe trabalhando, essa é uma forma de trabalhar no computador, e não foi uma coisa chata, para ela era brincar, eu vou lá brincar de trabalhar. E o que os discípulos estão dizendo foi o seguinte, Jesus, a vida de Jesus, de oração, era de impacto, que eles chegam para Jesus, Jesus, nós queremos aprender essa coisa gostosa também que o Senhor faz, que é orar. Vocês entendem? Eles chegam para Jesus, Jesus, ensina-nos a orar, nós queremos fazer isso também, nós queremos viver desse jeito que o Senhor vive. Assim era a vida dele. A oração é tão importante que Jesus então pega e dá um modelo de oração. Não é uma oração de repetição, que se você achar que se repetir várias vezes, ele mesmo já explica que não é isto. Mas ele deixa bem claro que coisas precisam ter nessa oração, como deve ser feita essa oração, para que você usufrua da presença maravilhosa de Deus. Então era tão importante a oração que ele deixa um modelo. E quem é que não sabe? Como é que começa esse modelo de oração que Jesus deixou? Você sabe quais são as primeiras frases? Eu não preciso nem dizer, nós sabemos, nós aprendemos. E Jesus não falou assim, se vocês orarem. Ele começa assim, quando vocês orarem, orem assim. Jesus estava esperando de você e de mim uma vida de oração. E quando orar, começa dizendo, Pai. Então, a gente podia pegar palavra por palavra aqui, uma hora dessa, quero fazer isso, para a gente entender, Pai nosso que está nos céus, e a gente pode entender quão profundo e maravilhoso isso. Quando Jesus conclui o seu ministério, não sei se você já viu isto, e antes de ir para os céus, ele trabalhou com seus discípulos por muitos anos, e antes de subir aos céus, quando ele vai se despedir, ele sabe que eles estavam tristes, ele gasta um capítulo todinho, que é o capítulo 17 de João, ele no Evangelho de João, capítulo 17, orando, é um capítulo de oração, o capítulo todo, falando e orando pelos seus discípulos, e pedindo pela vida deles, ao Pai, para que eles fossem fortes e vencessem, e que eles não estariam só. Então, irmãos, a oração, se eu puder simplificar, porque eu não vou pregar sobre oração, é só uma menção. A oração é a porta que dá acesso direto à sala do trono de Deus. Amém? Quero chegar na presença de Deus. Como é que eu faço para chegar lá? Nada te impede. Nada. Nada. Pode estar chovendo, pode ter tempestade, você pode estar dentro de um buraco, você pode estar onde estiver, você pode naquele momento, nada impede a sua oração. É uma porta aberta, escancarada. Esse é o recurso de Deus para você. É uma oração que abre, a oração é chave que abre o coração de Deus. Quero falar com Deus, quero acessar a Deus, quero conhecer a sua vontade. Oração é essa chave que você pode ter. Samuel
Chadwick escreveu isso aqui, eu quero que você leia comigo. Olha, a maior, bem forte comigo, vamos lá? A maior preocupação do diabo é afastar os cristãos da oração. Ele não tem os estudos, nem o trabalho, nem a religião daqueles que não oram. Ele ri da nossa labuta, ele zomba da nossa sabedoria, mas teme quando nós oramos. Você ouviu isto? E essa é uma coisa tão séria, porque Jesus vive à direita de Deus fazendo isso, orando. Amém, irmãos? Mencionei a vocês. A Bíblia diz que o Espírito Santo de Deus, que é o segundo Deus, terceiro Deus, né? Deus Pai, Deus Filho. Então, Deus Pai está nos céus, o Deus Filho está à sua direita, intercedendo sempre. E o Deus Espírito Santo vive em nós, terceiro Deus, terceira pessoa, vive em nós, sempre intercedendo por nós. É oração. Esse é o ministério deles, chamando você e eu para vivermos essa vida assim. Por isso você deve viver uma vida de alerta, para não sobrecarregar de tal maneira a sua vida, que, por exemplo, você ignore a oração, ignore a presença de Deus, e coloque a oração e a presença de Deus e a sua busca de Deus. Você busca todas as outras coisas, tem tempo para todas as outras coisas, menos para Deus. Sabe para mim onde está a origem da oração? E para mim a origem da oração, não está escrito que é assim, mas é assim que eu vejo, está lá no Jardim do Éden. Deus faz aquele paraíso, aquela coisa tão maravilhosa para eles, né? Fez o jardim, é um paraíso, chamado de paraíso. Disse: vocês vão crescer, vocês vão se multiplicar, vocês vão ter seus filhos aqui, a família de vocês. Então diga, ele diz assim: aproveitem de tudo que tem aqui. Mas o que é interessante para mim, o que acontece toda tarde? Quem vai lá toda tarde? Deus toda tarde vai para conversar com eles. Deixa eu descrever isso de uma maneira tão simples, pequena, mas muito especial para mim. Todos os dias, quando chega a tarde, eu terminei meus compromissos aqui. Se eu posso, eu faço. Se eu não posso, eu fico no desejo profundo de passar na casa dos meus filhos, de vê-los, só para dar um abraço, seja nos filhos, nos netos, para saber como estão, como é que foi o dia deles. Isso é uma coisa gostosa, tão especial para mim. Eu sei que os pais são assim. A gente quer ver os filhos, a gente quer passar com eles. É importante demais essa relação. E é assim que eu entendo Deus. Então, a oração, esse é o nosso encontro, é esse nosso abraço. Dar um abraço a Deus, receber o abraço dele. Amém, irmãos? Amém, irmãos? Não é um pastor dizendo: ó, você tem que orar, vai lá dobrar seu joelho, dobra de preferência em cima de milho, porque quanto mais você sofrer. Não entenda mal. Ele está dizendo assim: eu estou te esperando com o braço aberto, um cafezinho gostoso, um churrasquinho espiritual para você, para a gente curtir demais aquele tempo. Ele está dizendo: então passa, vamos nos abraçar, vamos conversar, vamos ter um tempo especial juntos. Isso é oração. E nós perdemos e nos enfraquecemos, porque nós esquecemos dessa coisa tão maravilhosa, desse recurso tão maravilhoso, que é poder estar na presença de Deus e conversar com Ele, e ouvir dEle, e ser tocado profundamente por Ele. Mas oração é mais do que encontro. Oração aqui para mim é você buscar o poder de Deus. Amém, irmãos? É você também encontrar o seu refúgio, porque Ele diz assim, que Ele é o refúgio, Ele é a fortaleza, Ele é o nosso esconderijo. O que você faz na hora? Eu vi pessoas aí, o tempo levantando, estão no ponto de ônibus, estão achando que as árvores vão ser arrancadas. Ele faz o quê? Fica lá olhando para o céu? Ele sai correndo, onde tem um lugar seguro para eu ficar. E Jesus está dizendo: na sua vida, eu sou esse lugar seguro para você. Pode correr sempre. Eu sou a sua segurança, eu sou a sua fortaleza, eu sou esse esconderijo que está pronto sempre para você. Por isso, através da oração, você corre para o esconderijo de Deus, para o refúgio de Deus sempre. Eu diria para você: reclame menos e ore mais. Ouviu isso? Fale para você, põe o seu nome aí, fala: Israel, reclama menos e ora mais. Põe o seu nome aí, né? Não o meu, tá? Põe o seu aí, né? Vai falar Israel, não, põe o seu. Fale isso para você. Falou? É? Você conseguiu ficar vivo? Leia comigo. Leia comigo essa frase. Vamos lá? Coloque tudo o que te aflige na presença de Deus pela oração. Se você vê, eu tenho aumentado cada vez mais o tempo da oração.
Esse tempo de oração aqui não é para atrair você, não é para fazer nada disso. Esse tempo de oração é para conectar você com Deus. É para dizer que nós cremos no poder de Deus e no poder da oração. Amém? É para dizer assim, você pode descansar nos braços dele, nós estamos aqui orando. E eu ouço das pessoas, nossa pastor, a hora que eu liguei a minha TV, a hora que eu vi lá o senhor orando, ou alguém orando por mim, como foi tocante, porque eu estava de repente me sentindo aqui meio só, e de repente eu estou lá, estamos orando por você agora, e eu falei, puxa, como é bom saber. É assim que o Rodrigo diz, eles devem estar assistindo agora. Depois vamos ter ceia, eles participam com a ceia, não depois, né, no culto que vamos ter, eles participam juntos, e no momento, vamos lá, né? É o momento do culto, vão orar por nós, essa é a ideia, nós estamos ligados uns com os outros. Então o momento de oração é para dizer assim, porque Deus quer e Deus pode fazer todas as coisas, aquilo que você não pode, você pode descansar nele, você pode descansar nos seus braços, por isso nós gastamos assim. Então colocar tudo na presença de Deus e reclamar menos e orar mais coloque a sua família, coloque o seu casamento. Será que se você orar, realmente colocar para Deus em vez de colocar para os outros, Deus não vai mudar? Será que os outros têm tanto poder que Deus não pode? Mais que Deus? É isso que ele está dizendo. Coloque o seu futuro, coloque os seus planos, coloque os seus sonhos, coloque os seus medos, coloque as suas necessidades na presença de Deus. Seus amigos, a sua igreja, as pessoas que Deus coloca no seu caminho, o seu país, por isso nós estamos orando. Quando fala de oração, eu espero, querido, querida, que você tenha um plano de oração na sua vida. Além de orar sem cessar, que você deve ter o tempo todo buscar a Deus, você deveria ter uma seleção de coisas resumidas, importantes, que você faz todos os dias. Eu clamo pela igreja, pelos líderes, mas eu queria começar pela minha família. Eu oro todos os dias pela minha esposa, eu oro todos os dias pelos meus filhos, noras e netos, todos os dias pelo nome e com orações específicas pedindo a bênção de Deus sobre ele. Eu oro por você, líder, eu oro por você, líder de ministério, líder de grupo, todos os dias, oro pelo nosso país, eu tenho a lista dos doentes, quando eu recebo eles estão lá, eu oro por vocês. Então não estou falando coisas diferentes que eu não faço, estou convidando vocês, se você realmente quer ver mudanças na sua vida, no seu país, na sua família, está na hora de você começar a colocar diante de Deus, crer no que Ele pode fazer, amém? Estou terminando, Mateus 6,6 diz assim, vamos ler? Vamos lá? Não está aí não, só vou citar para você. Mas quando você orar, Jesus disse, vá para o seu quarto, você conhece isto, feche a porta e ore ao seu Pai. Amém, irmãos? Não é Deus distante, não é um Deus que vai ver se vai ter tempo, ele fala, fale com o seu Pai. Qual é o filho que ele correr para o seu pai, ou melhor, qual é o pai que quando o filho correr para ele, vai dizer assim, não posso te ajudar, não tenho interesse em te ajudar, não quero te ajudar. Ele diz, nós humanos, eu ouço das pessoas aqui, salvo aqueles doentes, né? Eu ouço das pessoas aqui, eu faria qualquer coisa. Eu já ouvi isso da Rosani, eu venderia tudo que fosse preciso, se fosse preciso fazer alguma coisa para os nossos filhos. É assim que nós somos. Você precisa ouvir isso de Deus. Eu posso mover céus e terras por causa de você. Céus e terra. Amém, irmãos? Posso mover o mundo por causa de você, porque eu te amo se for necessário. Não há nada que eu não possa fazer. Precisamos crer nisso. Ele diz, o Pai que está em secreto. Então, seu Pai que vê em secreto, ele diz, recompensa você. Ele está dizendo, você não vai ser ludibriado, não vai ser enganado, não vai ser esquecido. Ele diz, eu vou atender você. Amém? Entenda os sinais de alerta para que você dependa do poder de Deus. Vamos falar juntos? Dependa. É verdade que o quadro é sombrio? É verdade que as notícias e acontecimentos têm sido assustadores mesmo, né? Para principalmente quem não tem todas as informações. Mas para esse quadro tão complexo, Deus tem uma resposta tão simples. Ouviu isto? Deus tem uma resposta simples. Vamos ler esse versículo 36 juntos. Vamos lá, bem forte? Estejam sempre atentos e orem para que vocês possam escapar de tudo que está para acontecer e estar de pé diante do Filho do Homem. Se você ler esse texto, eu acho que eu vou cortar aqui porque eu passei, mas quando você lê esse texto, a gente não precisa ir longe. O texto está dizendo assim,
Jesus citou todas aquelas coisas trágicas demais que virão sobre a face da terra. E não tem como, ele diz que virá sobre todos. Mas o versículo 26 está dizendo o quê? Orem, e a sua oração, a minha oração pode mudar todas essas coisas na nossa vida, na nossa família, na nossa igreja, no nosso país, na nossa cidade, na nossa empresa, na nossa vida. Ele diz, eu posso mudar. Ele está dizendo assim, a oração pode livrar você, fazer você escapar dessas coisas. Amém, irmãos? Aí você fala, então o que quer dizer a diferença? Uma lá, o primeiro que eu falei de oração, é no sentido de buscar a presença de Deus. Agora aqui eu estou falando no sentido de dependência. Eu busco a Deus, eu quero Deus, eu desejo Deus. E agora, eu que estou na presença de Deus e que desejo Deus, a minha vida agora é dependente dEle, é controlada por Ele. Eu não vou só buscar a Deus para Ele fazer determinadas coisas, não. Eu quero que Ele faça na minha vida, eu sou dependente dEle. Agora eu vivo no seu poder, eu vivo na sua orientação, eu vivo na sua graça. E Ele está dizendo, encerra aqui, Ele está dizendo, se você viver uma vida dessa forma, qual é a garantia? Ele diz assim, primeiro, eu vou agir nessas situações e transformar essas situações, e eu vou firmar você de tal forma que a sua vida tão firme não será abalada por nada, porque diz, você será firme, vai ficar de pé diante dessas situações.